Investigação do caso Dark Horse, e aí você também tem vários contornos, um filho caminhando ali para conseguir desenrolar um patrocínio para o filho do pai, só que esse pai é o presidente da República e o filho um representante da República que foi atrás de um dinheiro de um banqueiro, que aí nem precisa entrar aqui no mérito do caso Master, né? A lambança do dinheiro, qual a origem do dinheiro. E aí todas as questões envolvendo até destinação do dinheiro, se algo foi para Eduardo Bolsonaro, se as emendas parlamentares foram usadas também para o filme. Pedro Moreira está aqui em tela para conversar com a gente o seguinte: a Polícia Federal espera informações da Polícia Civil de São Paulo para avançar nas apurações sobre... E por que a Polícia Civil de São Paulo? Sobre a produtora do filme, né, Pedro Moreira? E aí Pedro Moreira é quem vem explicar para a gente o que exatamente eles querem entender com a produtora do filme, o que é que as emendas parlamentares têm a ver com tudo isso, enfim. Bem-vindo, Pedro. Oi, Elisa, obrigado. Bom dia para você, ótima terça-feira para quem está com a gente. A Polícia Federal vai aguardar agora o envio dessas informações por parte da Polícia Civil aí do Estado de São Paulo, a partir de uma determinação do ministro Flávio Dino, que foi emitida nesta segunda-feira. Era um pedido da Polícia Federal para que essa investigação do Estado de São Paulo fosse compartilhado com a esfera aqui de Brasília, e essa autorização então veio nessa segunda-feira. E que investigação é essa, né, que a Polícia Civil deve compartilhar agora com a Polícia Federal? É uma investigação envolvendo a Carina Ferreira da Gama. Vamos tentar registrar bem esse nome porque ela é o elo de ligação entre essa investigação aí local de São Paulo com a investigação federal. A Carina Ferreira da Gama, ela possui algumas ONGs, né? Ela é a responsável por algumas organizações não governamentais. Uma dessas organizações é o Instituto Conhecer Brasil, o ICB. E esse instituto ele firmou um contrato com a Prefeitura de São Paulo para a instalação de pontos de Wi-Fi em comunidades aí da capital paulista. A Polícia Federal abriu uma investigação, né, deflagrou uma operação contra o Instituto Conhecer Brasil no comecinho de junho desse ano, para verificar justamente esse contrato que foi firmado com a Prefeitura, se ele foi devidamente cumprido, se houve licitação, se tudo foi respeitado como manda a lei, e também para saber se os recursos que foram repassados pela Prefeitura para o Instituto Conhecer Brasil foram encaminhados para outras entidades ligadas a Carina Ferreira da Gama. Isso porque Carina Ferreira da Gama também é a responsável no Brasil pela produtora Go Up Entertainment, que é a produtora que faz, responsável pelo filme Dark Horse, o filme que trata de um período da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, nessa investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a Carina da Gama ela teve que apresentar uma série de relatórios financeiros, demonstrando quais que eram as receitas e as despesas das entidades que estavam sob responsabilidade dela. Isso incluiu, a Polícia Civil queria saber se recursos do Instituto Conhecer Brasil foram parar na produção do Dark Horse. E são esses relatórios alguns dos elementos que vão ser compartilhados agora com a Polícia Federal. A Polícia Federal, a partir disso, vai tentar rastrear melhor esses recursos para saber se houve, então, aplicação de recursos da Prefeitura de São Paulo, por meio desse contrato, na produção do filme. Sobre isso, na época da deflagração da operação, a Prefeitura de São Paulo disse que até aquele momento não tinha identificado nenhuma irregularidade nos contratos, que os serviços vinham sendo prestados conforme previam os termos, né? Então, até defendeu ali, até o próprio prefeito Ricardo Nunes, na época, defendeu publicamente a própria Carina, né? Citou o nome dela e disse que confiava na inocência dela. Pois bem, essas informações vão ser compartilhadas com a Polícia Federal, que é responsável por 2 inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal ligados ao filme Dark Horse. Um desses inquéritos tem a relatoria do ministro Flávio Dino, que foi aquele que permitiu o compartilhamento dos dados nessa segunda-feira. E aí, esse inquérito é que trata das emendas parlamentares. Elisa, houve denúncias de parlamentares da base do governo Lula, parlamentares da esquerda, de que emendas parlamentares somando R$2 milhões feitas por parlamentares da direita, sobretudo do PL, destinadas a esse Instituto Conhecer Brasil, poderiam ter sido desviadas para a produção do filme Dark Horse. Esse é um dos inquéritos que corre no Supremo, então essa investigação vai ajudar nesse inquérito. E o outro trata especificamente da participação do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, na
produção desse filme. Vorcaro teria repassado 61 milhões de reais para a produção do Dark Horse e a Polícia Federal quer saber se todo esse dinheiro foi usado realmente na produção do filme. Nesse caso, desse segundo inquérito, qual que é a suspeita, né, Alisa? De que o recurso tenha sido desviado da produção do filme para custear a vida, né, a permanência do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele que mora lá desde o começo de 2025, isso porque há um elo de ligação, né, o advogado que cuida de questões migratórias de Eduardo Bolsonaro, ele é o responsável pelo fundo que cuida da produção do filme Dark Horse lá nos Estados Unidos. Sobre isso, a família Bolsonaro também nega qualquer irregularidade. Eduardo Bolsonaro afirma que indicou o advogado justamente por ser um advogado de confiança dele, indicou ele para o irmão Flávio Bolsonaro para que ele cuidasse do fundo responsável pelo filme lá nos Estados Unidos, mas Eduardo Bolsonaro nega que tenha recebido qualquer recurso que tenha sido destinado por Daniel Vorcaro para a produção do Dark Horse. Beleza? Então agora mais um elemento que vai ajudar nessas investigações que são conduzidas aqui no Supremo Tribunal Federal. Pedro Moreira, explicando para a gente, então, tudo aquilo que diz respeito ao filme Dark Horse. A gente já vai emendar aqui com ele, Jonas Maia, também com Matheus Teixeira, para a gente conseguir conversar sobre tudo isso que envolve o filme. Como é que o acesso aliás, o Eli Jonas vem contar que com esse lance do acesso às informações da Polícia de São Paulo, como é que a Polícia Federal consegue seguir exatamente o caminho do dinheiro, Eli Jonas? Como é que identifica de onde saiu o dinheiro, para onde foi? E até para a gente aproveitar e nortear isso, porque há muito tempo Flávio Bolsonaro é cobrado dele próprio fazer a prestação de contas do filme, né? Em qual momento, Flávio, vocês vão fazer a prestação ou eventualmente devolver o dinheiro que foi pego, né? Porque depois foi descoberto que é Banco Master e aí parte pode ser que tenha uma origem não muito bacana para a sociedade, porque é o escândalo do Banco Master. Como é que fica tudo isso, Eli Jonas? Elisa, bom dia para o Matheus também, que eu não tinha encontrado ainda aqui no ar. É aquela máxima de uma investigação que, quando trata em tese de uma lavagem de dinheiro, é seguir o caminho do dinheiro, follow the money, que sempre está ali dentro dos inquéritos da Polícia Federal, também da Polícia Civil. É isso que a Polícia Federal quer investigar, quer seguir esse passo a passo e por isso que pediu para o Supremo Tribunal Federal esse compartilhamento de informações com a Polícia Civil de São Paulo. Por que disso? Porque a investigação da Polícia Civil de São Paulo já está mais avançada em relação à produtora do filme. Teve até operação, inclusive, com buscas e apreensões, com tudo que foi analisado, com quebra de sigilo. Então, com esse compartilhamento agora com a Polícia Federal, que foi autorizado pelo ministro Flávio Dino, do Supremo, a PF espera que vai avançar de forma mais célere nesse inquérito específico que trata de quê? O envio de emendas parlamentares para essa produtora. Dinheiro público indo para uma produtora que produziu o filme de uma parte da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto ele estava na campanha até a presidência dele. Então, tudo isso a partir dessa investigação é que é o novo foco da Polícia Federal, o dinheiro. Se, de fato, esse dinheiro foi em sua totalidade para a produtora ou se uma parte, como diz a emenda, foi para outro local ou se até mesmo foi para fora do Brasil. Tudo isso, respondendo a sua pergunta, sim, é possível identificar com base na prestação de contas, na análise, nos dados que foram apresentados, mas também nas contas dos investigados. E aí que entra a quebra de sigilo bancário dos investigados. Tudo isso para ter um norte dentro da Polícia Federal, se esse dinheiro é sua totalidade, milhões de reais, estamos falando de milhões de reais de dinheiro público, foi de fato para a produção desse filme. E há um outro ponto importante também, é que se a Polícia Federal, que está analisando esse inquérito, que é sob a relatoria do ministro Flávio Dino de emendas, encontrar algo que possa ser usado no outro inquérito, que cita o Flávio Bolsonaro, que está sob a relatoria do ministro André Mendonça, ela pode pedir o compartilhamento. Tal qual a Polícia Civil compartilhando com a Polícia Federal em um inquérito pode compartilhar a prova com outro inquérito, se assim for ajudar na investigação. Claro, com a autorização do Supremo Tribunal Federal. E aí sim ir para a investigação também envolvendo a questão, em tese, de evasão de divisa. E aí entraria o Daniel Vorcaro também, que é aquele pedido de dinheiro de 61 milhões de reais. Se foi para fora do Brasil, se foi tudo usado aqui no Brasil,
É o que a Polícia Federal, Elisa, ainda não sabe e por isso que vai começar a seguir o caminho do dinheiro. Essa investigação, Elisa, tem muito mais dúvida, muito mais pergunta do que informação, Elisa.